A aula de hoje é sobre porcentagem. Antes da gente entrar no conteúdo de porcentagem, vamos lembrar. A fração, ela representa uma divisão. Esse traço representa uma divisão. E para eu transformar uma fração no número decimal, eu divido o numerador pelo denominador. Então, aqui, 1 dividido para 2. Como 1 é menor que 2, 0, vírgula, e acrescento um 0. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Aqui eu fiz a representação de duas porcentagens. Eu peguei uma malha, 10 por 10, então eu tenho 100 quadradinhos. Eu pintei 20 na figura vermelha e na azul eu pintei 15. Então, quer dizer que eu tenho 20 quadrados em 100. Isso é 20%. E no outro, que eu pintei 15 quadrados azul em 100. Então, é 15%. Aí, a gente vai preencher isso aqui, essa tabelinha. Então, aqui eu tenho a fração centesimal, a fração irredutível e o número decimal. Primeiro, a fração centesimal. A fração centesimal, o denominador dela é o 100. Então, nessa primeira, eu tenho 20 centésimos. Qual que é a fração irredutível? Quando eu simplificar isso daqui, como que vai ficar? Então, 20 centésimos. Corto os zeros, vou dividir em cima e embaixo por 2. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Então, minha fração irredutível é 1 quinto. E o número decimal? Eu posso fazer o decimal tanto da centesimal quanto da irredutível. Vou usar a irredutível, que é menor. 1 dividido para 5. Se 1 dividido para 5, como 1 é menor que 5, esse número dá um número entre 0 e 1. Então, 0, vírgula. Agora, eu vou acrescentar um 0 aqui. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, o número decimal, 0,2. Da outra fração, a fração centesimal, 15 centésimo. A fração irredutível. Aqui eu posso dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3. 100 dividido para 5 é 20. Eu cheguei na irredutível. 3 só divide por 3, ele não divide o 20. Então, 3 vinteavos. Agora, eu vou fazer o número decimal. 3 é menor que 20. Então, começa com 0 e a vírgula e acrescento o 0. 30 dividido para 20 dá 1, porque 1 vezes 20 é 20. Vai sobrar 10. Posso pôr um 0 aqui para continuar a minha divisão. 100 dividido para 20 é 5. 5 vezes 20 é 100. Acabei. Então, é 1,5. Aqui quer dizer que é 0,2 e aqui é 1,5. Essa parte, eu tenho aqui, ó, essa tabela, que tem algumas porcentagens e a fração centesimal, irredutível e o número decimal, que foi o que a gente fez antes. Então, 5%, eu vou ter representação decimal de 0,05. 25%, a fração irredutível é 1/4. Eu vou mandar a foto dessa tabela para vocês. E aqui eu tenho algumas observações. As frações irredutíveis são obtidas simplificando as frações centesimais. Então, quando eu simplifico, eu acho irredutível. Existem porcentagens que são iguais nas formas de fração centesimal e fração irredutível. O número decimal é obtido realizando essa divisão entre o numerador e o denominador da fração, que pode ser a fração centesimal ou a fração irredutível equivalente, pois os resultados são os mesmos, que foi o que eu fiz. Eu posso pegar qualquer uma das frações, fazer a divisão que eu vou achar o número decimal. O 100% é representado como 1, pois é um inteiro, o todo. Porcentagens maiores que 100 sempre terão um numerador maior que o denominador nas suas formas fracionárias. Então, aqui, alguns exemplos para a gente calcular. Primeiro, vou calcular 10% de 50.
Como que eu posso fazer? Eu posso fazer a fração centesimal. Vou simplificar essa fração. E agora, eu vou fazer um número decimal. 1 dividido para 10. 0, põe o 0. 10 dividido para 10, 1. 1 vezes 10, 10. Sobra 0. 0,1. Então, eu vou calcular 0,1 de 50. Eu vou vir aqui, ó. Vou multiplicar 0,1 por 50. Eu coloquei o 50 embaixo para eu poder cortar o 0 e descer. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. Quando eu multiplico o número decimal para colocar a vírgula, esse número tem uma casa decimal, esse não tem nenhuma. Então, ao todo, eu tenho uma casa decimal. Eu vou vir aqui e pôr a vírgula. Conto uma casa da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Então, é 5. A próxima, 25% de 200. Como 25, vou constar lá na tabela, ó. 25% é o número decimal 0,25. Então, eu já vou multiplicar. 200 vezes 0,25. Vou trocar os dois de lugar, porque o 200 aqui eu posso cortar os zeros. Então, eu coloco os dois zeros. 2 vezes 5, 10, vai subir 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Como é que eu tenho duas casas decimais, eu vou contar 2 e pôr a vírgula. É igual a 50. 60%. Esse eu não tenho na tabela. Então, eu vou calcular. 60%. Vou ensinar também uma outra forma. Aqui eu posso cortar o 0, eu vou ter 6 décimos. Como que eu posso dividir 6 por 10 sem armar toda aquela conta? Coloco 6. Como ele é um número inteiro, a vírgula dele tá aqui, só que a gente não usa, porque depois é só 0. Como é divisão, eu vou com a vírgula pro lado esquerdo. Como é 10, 1, 0, uma casa. Essa vírgula vem pra cá. Para não ficar vazio, eu vou pôr o 0. Então, é 0,6. Aí, eu vou fazer 250 vezes 0,6. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. Esse 0 aqui eu não preciso multiplicar por ele. Eu tenho uma casa decimal, vírgula. Então, é 60% de 250 é 150. E a gente pode analisar porque 10% é menos da metade, e aqui a gente teve um número menor que a metade, 50. 25% é a metade da metade. Então, metade de 200, 100. Metade, 100, 50. 60% é um pouco acima de 50%, então um pouco mais da metade. Metade de 250 é 125, e aqui 150. A gente pode usar isso também para ver se a gente foi mais ou menos no caminho certo. Se a nossa resposta tá dentro do que a gente espera para a porcentagem. Lembrando que 50% é metade.